Olá, alunos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de começar a nossa aula, eu irei passar a vocês alguns recados. Lembrando que o boletim escolar já está disponível para que vocês consultem as notas de vocês. Lembrando também que, referente ao segundo bimestre, já tem 2 atividades de biologia postadas. É importante, na medida do possível, vocês respeitarem o prazo de entrega para não ocorrer aquele acúmulo de tarefas a fazer no final do bimestre, porque daí junta atividade de biologia, junta atividade de outros componentes curriculares, e daí vira aquela bola de neve. Então, dentro da possibilidade de vocês, é importante, na medida do possível, respeitar o prazo de entrega. Lembrando também que eu aceito, sem problema algum, as atividades fora do prazo, tá? Mesmo que tenha passado o prazo, pode estar enviando, que eu aceito, mas eu prefiro e é importante que vocês respeitem o prazo de entrega. Lembrando também que já está disponível e é importante vocês estarem realizando as avaliações externas, agora as sequências digitais 2 e 3, ok? Pessoal, hoje a aula ela vai ser mais tranquilinha, nós ainda estamos dentro do conteúdo de botânica e hoje nós iremos estudar um pouquinho de morfologia vegetal, um pouquinho sobre as raízes, caules e folhas e também um pouquinho sobre os hormônios vegetais. Para começar a explicar, eu vou começar compartilhando a tela. Peço, como sempre, um pouquinho de paciência, porque às vezes demora, ok? Então, vamos lá. Morfologia e hormônios vegetais, morfologia, porque eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a estrutura e a função de alguns órgãos vegetativos e sobre os hormônios vegetais. A raiz e o caule. A raiz é o órgão que absorve água e sais minerais e que fixa a planta ao solo. Então, assim, pessoal, a raiz, né, nas células da raiz, existem alguns pelos absorventes que facilitam essa absorção de água e sais minerais, e também de nutrientes essenciais para a sobrevivência das plantas, porque assim como nós, as plantas também necessitam de nutrientes para crescerem saudáveis e sobreviverem, ok? Então, a raiz, ela é um órgão super importante, um órgão vegetativo, absorve água, sais minerais, macro e micronutrientes e fixa a planta ao solo ou algum tipo de substrato, ok? A maioria das raízes, elas são raízes subterrâneas, um exemplo de raízes subterrâneas que eu me recordo aqui, se eu não me falha a memória, são as raízes das famosas canas-de-açúcar, tá? O caule é o órgão que dá sustentação à planta e às suas partes, tá? E o caule também tem uma estrutura chamada de gema apical, aonde ocorre o crescimento da planta em comprimento, tá? Nas plantas com flores, os caules apresentam grande diversidade de tipos e formas e podem ser subterrâneos, quando se desenvolvem sob o solo. Exemplo de caule subterrâneo são aqueles caules que crescem de forma horizontal. Um exemplo que eu me recordo, que eu me lembro aqui, são as bananeiras, tá? Um exemplo de caules subterrâneos, eles crescem de forma horizontal. Caules aquáticos, quando são flutuantes ou submersos, ou seja, aquelas plantas que crescem, que vivem na água. Um exemplo aqui é Vitória Régia, por exemplo. Aéreos são quando esses caules, eles crescem acima do solo. Um exemplo são os famosos troncos, tá? Pessoal, de maneira geral, o caule das plantas com flores é composto de gema apical, como eu falei, é onde a planta ela cresce em comprimento, gema lateral, nós e entre nós. Aqui na imagem, aqui, tá? A estrutura simples de um caule, tá?
Aqui na gema apical, pessoal, aqui existem algumas células que se multiplicam e permitem o crescimento em altura da planta, em comprimento, tá? Aqui nessa gema apical. Aqui também tem uma concentração alta de um hormônio, um dos hormônios um dos hormônios vegetais mais importantes, que são as auxinas, tá? Aqui nessa região da gema apical. Aqui a gente tem a região do nó, onde as folhas são inseridas, tá? Aqui na gema lateral é onde ocorre a produção de flores, tá? Então, aqui, ó, no nó, as folhas são inseridas, aqui na gema lateral ocorre a formação, a produção de flores, tá? E aqui no entrenó é uma região onde tem 2 nós consecutivos, tá? Então, aqui, pessoal, uma estrutura bem simplesinha, básica, de um caule, só para vocês terem uma noção básica do funcionamento, ok? Folhas, pessoal. As folhas é o órgão vegetal que faz parte das plantas terrestres, é nela que é realizada a fotossíntese, tá? As folhas, pessoal, além de ter essa função muito importante, que é a realização desse processo de fotossíntese, elas também armazenam nutrientes, tá? E elas podem ser formadas por 4 partes. Limbo, que é a parte mais conhecida da folha, ou seja, a parte mais visível da folha. Pecíolo é a parte estreita que fica localizada entre o limbo e o caule. Estípula é uma pequena parte que protege o pecíolo. Bainha, que é a parte inferior da folha, ela protege a estípula, tá? Aqui, pessoal, a imagem também básica da estrutura de uma folha, tá? Traduzindo o que eu falei, aqui está o limbo, as estípulas, a bainha e o pecíolo, tá? Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os hormônios vegetais. Assim como nós, que também temos em funcionamento no nosso organismo hormônios específicos executando determinadas funções e mantendo o nosso corpo em equilíbrio, né, as funções vitais em equilíbrios, as plantas também têm os seus hormônios vegetais ou foto-hormônios, como são chamados. Então, pessoal, o que são esses hormônios vegetais? São substâncias orgânicas que são produzidas em partes específicas das plantas ou na planta inteira e que atuam na regulação do seu desenvolvimento e crescimento, tá? Os principais hormônios vegetais são as auxinas, pessoal, elas promovem o alongamento celular do caule da raiz. Naquela estrutura chamada de gema apical que eu mostrei para vocês na figura, é onde ocorre a maior concentração de auxinas, tá? Uma dica para vocês. Eu sei, pessoal, que é muita informação, não dá para decorar tudo. O hormônio que normalmente mais cai, ou apenas o que cai em provas, são as auxinas, tá? Então, quem quer fazer um Enem ou um vestibular específico, o hormônio que mais cai são as auxinas, tá? Então, para ter um aprofundamento do conteúdo, foque nesse hormônio, auxinas, tá? Ele promove o alongamento celular do caule da raiz, tá? E na região do caule, lá na gema apical, é onde existe a maior concentração desse hormônio auxina, tá? Citocina estimula os processos de divisões celulares na planta, tá? Giberelinas, germinação de sementes e floração. O etileno, ele é produzido em diversas partes das plantas. Sua principal função é induzir o amadurecimento dos frutos. O ácido abscíssico é produzido nas folhas e é inibidor do crescimento das plantas durante o inverno. Existem algumas plantas que, durante temperaturas de frio intenso, elas perdem as suas folhas como uma forma de proteção, porque elas, perdendo suas folhas, elas evitam a perda de água e de calor, tá? Então, é um processo também adaptativo, tá? Para as plantas sobreviverem em situações de frio intenso, tá? Pessoal, então assim, olha, aqui é o basiquinho sobre hormônios vegetais,
falei um pouquinho sobre folhas, raízes, e sobre o caule. A questão dos hormônios vegetais, quem quiser ter um aprofundamento desse conteúdo, eu vou estar postando junto com esse material, no Classroom, um tópico de material, um link do YouTube de um professor que ele é bem específico para Enem, que ele explica com mais aprofundamento o funcionamento desses hormônios vegetais. Lembrando que o hormônio que mais cai em prova são as auxinas, ok? Deixa eu parar aqui a minha tela. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos e eu desejo um ótimo final de semana para vocês.